Olá, sejam bem-vindos a mais um programa no canal Fenacom, repercutindo ainda a questão da reforma tributária, depois da aprovação da PLP 68, que se converteu na Lei Complementar 214. Então a gente hoje está recebendo aqui o Dr. Wallace Rufino, que é assessor, que é advogado da FENACOR, a Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e outros segmentos. Então, eu quero dar boas-vindas ao Dr. Wallace, já agradecer de antemão a sua disponibilidade, a parceria da FENACOR com a FENACOM, e já saio com uma pergunta, Dr. Wallace. O que muda especificamente, ou os principais pontos, com a Lei Complementar 214 para o segmento representado pela FENACOR? Bom dia, Diogo, tudo bem? Bom dia, pessoal. Agradeço o convite à FENACOR. É sempre um prazer estar contribuindo para o debate, ainda mais com essa legislação tão nova e teve uma repercussão tão grande, promete realmente mudar a forma como as relações de consumo no Brasil. Uma reforma que ela não atinge todos os tributos, mas quanto ao consumo, o nome talvez mais preciso seja a reforma da tributação do consumo, né? E o nosso setor aqui de corretagem de seguro, ele não ficou de fora, né? Nós, como prestadores de serviços, também temos nossos pontos a prestar muita atenção para o futuro, né? Bom, começando, se eu posso tranquilizar todos os presentes aqui, todos os ouvintes, é que essa reforma não será aplicada imediatamente. Haverá um período de transição. Em 2025, por exemplo, tudo continua como está. Em 2026, haverá algumas mudanças pontuais, principalmente quanto à aplicação IBS da CBS. É o comecinho, mas assim, vai ser 1% de alíquota no total. E aí, 2027 realmente é que começa verdadeiramente a ter os impactos dessa reforma, né? Porque aí IBS e CBS já vão ser instituídos com mais incidência, né? Com uma alíquota maior, e nós teremos o fim da PIS e da COFINS com a substituição pelo CBS. E assim, o que muda no caso? Como é que eu posso falar? Para o nosso setor de seguros, de prestadores de serviço, é fundamental que a gente tenha um ajuste dos procedimentos, principalmente em relação aos corretores participantes do Simples Nacional, que é boa parte dos corretores no Brasil hoje. Então, houve um grande grito das pessoas: será que a reforma tributária vai acabar com o Simples? E agora, como é que vai ficar? Que não vai fazer mais sentido fazer parte do Simples? Eu entendo, ainda faça dependendo do caso, mas assim, o Simples Nacional, ele continua a existir, as pessoas podem continuar a fazer parte do sistema do Simples Nacional. É um sistema de tributação mais simplificado, onde você, numa guia só, você paga a maioria dos tributos, né, que fazem parte do seu dia a dia, então se facilita bastante o dia a dia do empresário, né? Mas, assim, a inovação foi quanto à possibilidade de haver um pagamento por fora do Simples da CBS e do IBS, que serão os novos tributos principais a serem instituídos pela reforma tributária, né? A CBS substituirá a PIS e COFINS e o IBS substituirá ICS e ICMS. No caso, os participantes do Simples Nacional, que são boa parte dos corretores de seguro hoje, eles podem continuar pagando o Simples Nacional, os tributos, né? Mas eles podem optar também por fazer o pagamento desses novos tributos à parte, num sistema que a doutrina tem chamado de um regime híbrido. Eu pago os tributos do Simples e pago os novos tributos também por fora. Isso, qual é a vantagem no caso? Porque no caso, se eu estou pagando por fora, eu vou pagar com a mesma incidência dos demais setores. Não vai ter privilégio nenhum. Ou seja, há um aumento do tributo que eu vou pagar. Só que há uma possibilidade de você creditar esses tributos que você paga em operações futuras. Então, você pode ter uma vantagem competitiva em relação à concorrência, assim. Então, é uma coisa que o corretor ele tem que avaliar, porque essa possibilidade de creditamento, ela não incide, no caso, se eu presto serviço para, por exemplo, um segurado que quer fazer o seguro do carro dele. Ele é um consumidor final, uma pessoa física. Então, ele não é contribuinte no caso de IBS, CBS regular. Então, eu vejo que não seria interessante para ele, no caso, pagar o IBS, CBS dessa forma. Agora,
se eu presto serviço para indústrias, para grandes prestadores de serviço, para grandes cadeias de, por exemplo, eu imagino que uma transportadora, no caso, que tenha vários veículos assim, é uma possibilidade que eu tenho de creditar o valor do IBS e CBS envolvidos na operação e ter um produto mais competitivo, entendeu? Então vale de caso a caso, não só os corretores, mas como o empresário no geral, avaliar se seria o caso de ser uma vantagem interessante para o seu negócio e pagamento desses tributos por fora do Simples. Alex, deixa eu repercutir um pouquinho contigo essa questão do Simples Nacional, porque o Simples, né, a gente sabe quantas empresas, o que representa na economia, o que foi esse início do Simples, que se deu lá em 1996, com o Simples Federal, sem os tributos estaduais e municipais, aí depois, lá em 2006, virou o Simples Nacional, que é o que nós temos hoje, e foi o início de uma grande reforma tributária na ocasião, e de sucesso, porque realmente atingiu o objetivo de simplificar, de reduzir uma carga fiscal e também de fomentar a economia, de gerar, as empresas poderem gerar um pouco mais de resultado. Mas essa questão do Simples, do sistema híbrido, e eu chamo o sistema Simples raiz, que é aquele que permanece como é hoje. Então, como você bem colocou, se permanecer como é hoje, não vai gerar crédito integral, vai gerar um crédito proporcional, ou se não tem que aderir ao novo modelo. O que ocorre? Qual a nossa crítica nesse aspecto? Porque se fica no sistema atual, o raiz, vai ficar menos competitivo porque vai gerar um crédito menor. E se ficar no modelo híbrido, vai deixar mais complexa a operação, porque vai ter que apurar dois sistemas. O sistema atual com imposto de renda, contribuição social e contribuição previdenciária, e o novo sistema do IBS e CBS com os outros tributos migrando para essa estrutura. E para o setor, para a regra geral, o que acontece? Que eu imagino que enquadre também para o setor de seguros, é que, você bem colocou, presta serviço no final da cadeia para o varejo, para o consumidor final, o seguro do carro, por exemplo, não há por que aderir em função de geração de crédito. Mas, no entanto, esta empresa do Simples Nacional, que não aderiu ao modelo híbrido, ela vai ter um aumento de custos, porque os seus insumos, os seus serviços contratados, eles vão vir com esse imposto embutido. E essa empresa não vai poder se creditar na sequência. Então, ela vai absorver esses custos. Que me parece, numa análise geral, que as empresas do Simples estão entre a cruz e a espada, ou ficam uma operação mais complexa, então menos simples, ou acabam ficando com um custo maior ou menos competitivo. Isso me parece que enquadra o setor de serviço, a prestação de serviço no setor de seguros, ela se enquadra também nessa regra geral, não te parece? Sim, eu corroboro a sua fala. Assim, a reforma tributária, ela teve a intenção de trazer uma simplificação do sistema tributário, e eu até acredito que o propósito do legislador, quando ele apresentou a reforma, no caso, que era o IVA, não tinha IBS, CBS, até cumpriria muito dessa simplificação. Só que conforme foi sendo discutido nas casas legislativas, né, e setores começaram a participar da discussão, o resultado final, como você falou, realmente deixa o empresário entre a cruz e a espada, né? Porque ele pode, para muitos empresários do Simples, no caso, eles chamados a nem, entre aspas, né, nem darem tanta importância assim, vai, paga a guia aqui, paga o meu DRS aqui, e aí tá tudo certo. Só que agora haverá essa possibilidade de fazer parte do sistema híbrido, só que a gente não sabe também as condições de fazer parte disso quanto à operacionalização dessa participação, entendeu? Ainda vai sair uma lei, né, o PLP 108, que é que vai realmente regulamentar de que forma vai ser a cobrança, quais as obrigações acessórias, né, que o contribuinte tem que fazer junto à fazenda, e a gente sabe que isso é custo, né, para o empresário. Então, essa reforma, ela deixou um pouco a desejar quanto a essa questão de sensibilizar quanto ao custo da operação, do dia a dia do empresário realmente. Embora haja essa possibilidade do creditamento, sabe que não será tão simples assim para que isso possa ser implementado realmente para o empresário, para o prestador de serviço, no caso, para o corretor. Então, é uma preocupação legítima e a gente tem que estar atento. E, no caso, o empresário, se eu fosse dar um conselho atualmente,
fique muito atento, assim, volte para a sua contabilidade, para o seu fluxo de caixa, porque muita coisa pode ser ajustada, né, para que possa haver mais competitividade e o empresário possa não ser tão atingido por essa reforma, né, que com certeza vai atingir tanto a cadeia produtiva quanto os prestadores de serviços, todos os envolvidos na economia brasileira. Você falou uma coisa importante, né? Obrigações acessórias. Isso, essa 108 vai tratar sobre isso. Isso é um tema que a classe contábil fica muito debruçada. É quem acaba operacionalizando essa questão, essa rotina. E isso nós temos um ponto de interrogação muito grande, porque há promessas de simplificação, há promessas de otimização de informações, e na prática, até hoje, é bem verdade que pré-reforma, antes da reforma, as coisas vão no sentido contrário a isso. Então, ao mesmo tempo que se promete uma otimização do cumprimento das obrigações, nós temos implementações de novas obrigações com informações redundantes que já são informadas em outras declarações. Então, a área contábil que opera isso está muito, como é que se diz no popular, está escaldada já, porque tem muita coisa que na prática é diferente, que acontece de forma diferente. Mas a gente tem que crer, e a reforma tributária tem uma das principais premissas, a simplificação, e a gente torce que isso ocorra. Eu imagino que vai levar aí pouco mais de uma década para a gente conseguir atingir esse resultado efetivo da simplificação. Mas eu quero entrar em outro assunto contigo, Alisson. Como prestador de serviço, né, o teu segmento e o nosso também, há uma reclamação muito grande, né, uma grita muito grande do setor de serviços em função desse sistema da não cumulatividade. Então, nós temos hoje tanto a indústria, quanto o comércio, quanto o serviço, vão pagar uma mesma alíquota, ressalvadas as exceções, regimes diferenciados. No entanto, a estrutura de creditamento é totalmente diversa. Então, a indústria tem uma cadeia enorme de creditamento, desde insumos, matéria-prima, embalagens, fretes, uma série de despesas de insumos e gastos, enquanto a área de serviço não tem isso. A própria folha de pagamento, que é o maior insumo, né, entre aspas, do setor, não gera crédito. Então, aqui nós temos uma situação posta há muito tempo. Aí eu queria te perguntar assim, como que o setor está vendo isso, apesar de essa estrutura da tributação sobre consumo, no conceito, na teoria, quem deve pagar é o consumidor. Mas, de qualquer forma, a empresa está ali no meio e a gente tem um período de aculturamento, de entendimento, como que isso vai se dar. Por exemplo, nós, a classe contábil, jurídica, tem contratos mensais. E aí, simplesmente, a partir da implementação, vai chegar um valor maior e o empresário vai entender que isso é imposto, vai aceitar de qualquer forma. Então, eu pergunto, do setor de seguros, como vocês estão percebendo essa questão da oneração do setor de serviços, ou melhor, da forte oneração que se avizinha aí para o setor de serviços? Nós temos visto com preocupação, claro, principalmente pela possibilidade do aumento da carga tributária, que já é imensa, né, sobre o corretor de seguro, qualquer prestador de serviço. E nós vemos assim, pelo que eu vi da reforma, há uma tendência a uma terceirização de serviços muito grande, de grandes empresas, de grandes indústrias, né? E, assim, os prestadores de serviços, eles realmente têm que cuidar para não estar no meio do caminho, assim, de uma carga muito alta tributária. Eu imagino que você contratar pessoa física seja uma coisa muito, muito rara no decorrer da evolução da reforma, por causa dessa possibilidade, de não haver essa possibilidade do creditamento dos insumos. Então, eu imagino que deve haver um crescimento muito grande de pessoas, de prestadores de serviços aderindo ao MEI, CNPJ, e até de empresas terceirizadas também. Imagino, uma indústria que produz, enfim, alguma coisa para ser distribuída para todo o Brasil. Faz mais sentido ela pagar uma folha de pagamento de funcionários para fazer o transporte desse produto, ou você terceirizar? Porque você terceirizando, você tem direito ao creditamento. Então, isso tudo, todos os prestadores vão ter que fazer um ajuste da forma que trabalham, é enorme, porque assim, a gente, na realidade que a gente vive hoje, o empresário, ele às vezes não tem nem tempo de prestar atenção nesses aspectos e acaba só pagando o tributo que muitas vezes nem é devido. Eu vejo, tentando ser um pouco otimista, uma oportunidade de realmente o empresário voltar
para essa área e ver se está tudo certo, o que ele pode ajustar, né? Porque muitos farão a mesma coisa, mas é um temor assim legítimo, né? Porque a gente não tem nem definido a alíquota de vai ser, né? Só que a gente sabe que a União legislando, com a possibilidade também dos estados e dos municípios também legislarem sobre a alíquota, né? Não sobre o tributo em si, é muito difícil que isso não pelo menos mantém a mesma carga tributária de hoje, né? Há essa possibilidade do aumento da carga tributária que com certeza atingirá o setor de serviço e para nós aqui dos corretores não vai ser diferente. Falou duas situações que eu quero também repercutir. A primeira é da terceirização. Sim, é um caminho natural se buscar uma forma de reduzir o valor da guia, mas a gente tem que também ressaltar que, apesar de ser possível, né, terceirizar a atividade fim hoje no Brasil, nós temos uma questão que a legislação trabalhista não mudou. Então, em havendo a subordinação, a exclusividade, isso a gente não vai poder simplesmente fechar os olhos para fazer essa terceirização. Então, esse é um cuidado que eu tenho falado muito sobre reforma e o pessoal me indaga sobre isso. Vamos então terceirizar a folha. Até pode. Agora, não pode ser no formato de vínculo trabalhista, com as características do vínculo trabalhista. Então, isso é um alerta que a gente deixa, porque são coisas que andam paralelo. A gente não pode fechar os olhos para os regramentos trabalhistas para poder otimizar uma questão de guia. E outra coisa, é a alíquota. Puxa vida, a gente não sabe a alíquota ainda, isso é do jogo, porque vai ser regulamentada por lei complementar, mas se falava em 26,5%, já há um depoimento para 28%. Aqui a gente também faz uma crítica no sentido que nós estamos há anos, né, no mínimo desde 2019, discutindo e debatendo a reforma tributária, e nós não temos acesso aos estudos que apontam uma alíquota de até então 26,5% ou agora 28%. E em nascendo com 28%, já nasce a maior alíquota do mundo, porque hoje a maior alíquota do consumo do mundo é da Hungria, com 27%. Então, isso é um outro alerta. A gente entende, né, que a posição é manter a arrecadação, só que, neste caso, a gente está aí, se de fato manter, vai manter apertando mais ou cobrando mais de um setor, que é o de serviços, e talvez aliviando mais o da indústria, porque a mesma alíquota, com estrutura de creditamento totalmente diferente, não tem como ter um resultado igual. Então, essa é uma outra preocupação que a gente tem e, inclusive, para as profissões regulamentadas, a lei complementar, ela colocou uma redução de 30%. Então, contadores, advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, eles têm uma redução de 30%, que mesmo assim é paliativo. Isso, infelizmente, não pegou vocês, né? Essa redução, vocês não têm um conselho regulamentador, que era a condição para dar os 30%. Não. Não pegou a gente aqui de corretores de seguros, mas, assim, puxando a brasa da minha sardinha aqui, eu como advogado, por exemplo, embora tenha havido essa redução de 30%, por exemplo, o advogado que presta serviço que edita, ele não paga PIS e COFINS habitualmente, que é um tributo que ele é pago pela receita de empresa, de prestador de serviço, pela receita. Só que agora vai pagar CBS. Então, os prestadores de serviços, mesmo os que tiveram essa redução, eles têm prestar atenção nessa nova tributação, né, que está se impondo, e aqui para os nossos corretores, então, que não tem essa diminuição da alíquota, né, é mais um fator a se prestar atenção, né, porque o que vale agora, a definição do IBS-CBS é muito ampla, até diminui muitas discussões que há no judiciário, então são operações onerosas de serviços, direitos, e então para o prestador de serviço realmente é uma preocupação legítima esse aumento da carga tributária e, assim, embora a gente viu que muitos setores tenham tido uma alíquota reduzida, né, de profissionais, né, acaba gerando uma preocupação porque essas reduções de alíquotas, vai haver o conflito com os estados e municípios e até a União que não vão diminuir a sua arrecadação. Então, isso pode gerar um aumento da alíquota para todo o resto, né? Que não tem esses privilégios, né? Então, quanto mais
você dá reduções de alíquotas para outros setores, os não privilegiados acabam pagando uma alíquota que poderia ser menor, né? É justamente essa justificativa para aumentar a alíquota, são as concessões que são dadas. Mas olha, assim, e sobre o futuro, assim, o que nós temos uma transição extremamente longa, né, iniciando em janeiro de 26, e aí vai até 2032, para 2033 nós termos a plenitude da implantação. O que vocês pensam no sentido, assim, de preparação? O que as empresas do segmento de corretores de seguros têm que fazer neste momento pré-implantação, ou também, né, já no começo da transição? Como se preparar e como vocês estão vendo isso depois de implantada na íntegra? Vai se atingir o resultado da reforma ou se teriam pleitos de melhoras, situações que não foram atendidas? A gente já falou aqui da carga, né? Está muito claro, todo o setor de serviço está sendo onerado. Então a minha pergunta vai nesse sentido: como as empresas de corretoras de seguros vão se preparar, devem se preparar, e o que se espera do futuro dessa reforma tributária? Daí a gente encerra nosso conteúdo aqui do papo de hoje. Bom, as empresas corretoras de seguro, né, como falei inicialmente, esse ano é um ano realmente de se preparar. 2025 é o ano de buscar todas as atualizações a respeito. Tem uma legislação quanto à regulação dessa cobrança, né, que incide sobre as obrigações acessórias de todos os contribuintes, né? Então, os corretores de seguro, eles têm que rever os seus processos, têm que rever os seus regimes de tributação, se vale a pena continuar no simples, se não vale a pena passar para um regime do lucro real, né, para já fazer parte do novo sistema na plenitude, né? E tentando ser um pouco otimista quanto ao futuro, eu acho que a reforma ela trouxe simplificação em muitas coisas. Assim. Por exemplo, havia muitas disputas jurídicas quanto à incidência no mesmo fato gerador, havia a cobrança de ICS e CMS, ou seja, o Estado cobrando ICMS e o município cobrando ISS. Essas questões, a partir do momento que você tem uma legislação que define, isso já torna mais difícil haver esse tipo de discussão a partir do momento que você tem um tributo só, né, que é o IBS, e tem uma hipótese de incidência bem ampla, e é uma hipótese só. Então, em alguns pontos, eu entendo que houve um avanço, assim, tá? Então, pode ser também, né, que essa simplificação, no caso, como o exemplo que eu dei, possa haver uma diminuição do custo operacional aqui para os nossos corretores, né, de processo mais simples, né, que é um comprometimento do legislador e dos envolvidos, do Congresso, né, que haja realmente uma simplificação nos processos. Eu acho que isso pode haver também uma diminuição dos custos, né, operacionais para os corretores quanto para todos os prestadores de serviço. Claro que, como você falou, essa transição aí vai durar aqui uns 7 anos, pelo menos, né? Ano que vem começa a ser implementado. Só que a substituição mesmo tributária do regime mesmo vai ser implantada somente em 2033, né, na sua plenitude, e até lá a gente espera que o legislador, né, e todos os envolvidos na cobrança de alíquota tenham realmente esse cuidado de simplificar os processos, já que nós vamos ter mais tributos para se preocupar, mais, mesmo que a carga, segundo o que está sendo discutido, a carga vai ser a mesma, embora sejam mais tributos, e a gente espera que realmente haja uma simplificação, e eu acho que isso pode ser positivo para os corretores e para os prestadores de serviço em geral. Legal. A gente sabe uma série de críticas a essa reforma, a gente pincelou algumas delas aqui, mas é inegável que o sentido dela é de simplificação. A partir do momento que se unifica 27 legislações estaduais numa só, se unifica 5.570 legislações municipais numa só. Então a gente espera isso. Eu imagino que vai levar no mínimo de 10 a 15 anos a gente ter esse resultado, mas talvez a gente não tem alternativa, a gente tem que pagar para ver e fazer a nossa parte nesse sentido. E sobre o futuro também reforçar a tua fala no sentido de é um momento muito diferente que as empresas estão vivendo. Nós nunca vivemos isso, a nossa geração nunca viveu isso, e o caminho para isso, neste momento, o ator central dessa facilitação é o contador, é a área contábil, porque todas as empresas
E aí eu reforço o que você falou. As empresas, os empresários têm que se aproximar demais da sua assessoria contábil, porque todas as empresas do Simples vão ter que fazer uma opção, sistema híbrido ou raiz. Isso vai se dar através de um estudo, de um planejamento. Quem faz, contador. Todas as empresas que não são do Simples vão ter que mapear os seus fornecedores para justamente saber quem vai dar o crédito integral, quem não vai, se compra de pessoa física, como você mencionou também, para saber também a dimensão de créditos. Então, também esse levantamento tem que ser feito. Então, eu tenho dito que, neste momento, o serviço que o contador vai prestar para qualquer empresa é um serviço de alfaiate, porque ele é personalizado, ele é moldado, porque não posso fazer um trabalho igual para todo mundo, porque cada um tem suas características e tem a sua estrutura de fornecedores, sua estrutura de despesas. Lembrando também que foi criado a questão do crédito amplo, então despesas que antes não geravam crédito, como a nota fiscal do corretor, a nota fiscal do contador, a partir de agora geram crédito. Então, é mais uma amplitude no olhar para compor os seus fornecedores. Então, a mensagem é essa, né, de a gente estar próximo, os empresários próximos da área contábil, para mitigar problemas e também minimizar eventuais degraus da transição, até na questão de imposto. Mas, então, a gente está já encaminhando para o final, eu deixo as suas considerações finais e depois eu já encaminho para o fechamento. Bom, as minhas considerações finais, que eu tento falar para o prestador de serviço, é que realmente busque seu contador, busque uma assessoria jurídica, busque analisar os seus processos contábeis, a sua folha de pagamento, o que pode ser ajustado, para que realmente não seja pego de surpresa quando essa reforma realmente for implementada. Como nós conversamos, há muitos processos que podem ser ajustados em relação de terceirização, descreditamento, se no caso for alguma coisa que vale a pena, para que o prestador de serviço e quem participa da cadeia produtiva no geral possam ser competitivos. É muito importante esse conhecimento. Eu acho que quem buscar uma assessoria contábil, assessoria jurídica quanto antes, ele vai largar na frente e pode se dar muito bem com essa reforma a partir do momento que seja muito mais competitivo do que os concorrentes, no caso. A gente sabe que nosso país é um déficit de educação muito grande e quando há uma reforma desse nível, assim, muito difícil haver uma compreensão do público geral a respeito disso, né? Então, tem muitos empresários que às vezes podem estar pagando tributos que não deveriam, né? Podem realmente rever todo o seu fluxo de pagamento, os creditamentos, tem a possibilidade de creditar, se não há, né? Mesmo o ICS, o CMS, embora deixem de existir em 2032, a discussão deles vai pelo menos há mais 5 anos aí de discussão que podem envolver processos judiciais e até solicitações, pedidos de creditamento administrativo, etc. Então, eu acho que o empresário ele tem que estar bem ciente do que vem por aí e quanto mais informação, melhor. Maravilha. Então, agradeço ao Dr. Wallace Rufino pela participação conosco. Também o pessoal que nos acompanha, que gostou do conteúdo, que curta, compartilha, repercuta os nossos canais. E também, se não está inscrito, que se inscreva no canal da Fenacom para receber mais informações. A gente vai manter sempre esse trabalho de trazer informações, neste momento muito focado em reforma tributária, mas também outros assuntos pertinentes à nossa atuação. Muito obrigado.